Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Versículo 1 a seguir, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é hipergraça. Paulo vai dizer e começar esse capítulo falando sobre a graça. E ele faz uma pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Então, a hipergraça, que é a desgraça de decair da graça, aparenta ser uma descoberta teológica moderna e uma visão bíblica libertária para o cristão do século 21. Vem infiltrada nesse movimento chamado hipergraça, propondo-nos mais uma aparente novidade heterodoxa para a igreja. Os seus ensinamentos e seus mestres, arautos aderentes dessa disfunção teológica, baseiam-se em uma visão de que Deus apenas ama. E isto é um fato, mas não é toda a verdade. Apresentar Deus com uma visão distorcida de Deus, por exemplo, que ele a ninguém pune. Então, provavelmente influenciados pela exigência do politicamente correto, muitos desses ensinamentos confrontam diretamente as Escrituras Sagradas. Esse teologismo forjado por esse movimento interpretativo da graça no Novo Testamento propõe ao cristão um estilo de vida que contraria a própria doutrina da graça, corrompe o sentido da liberdade cristã, além de tentar renovar a renúncia e a abnegação pertinentes aos que se dispõem em seguir a Cristo. É importante nessa noite ficar claro
que a hipergraça não tem nada de graça. E também a hipergraça nada tem de novo. Na verdade, trata-se do antigo equívoco teológico conhecido na história da igreja como antinomianismo, ou seja, anti, contra, e nomos, lei, ou seja, contra a lei de Deus. Trata-se da crença, por exemplo, que a lei moral do Antigo Testamento foi totalmente abolida. Como nós vivemos depois da vinda de Cristo, afirmam eles que podemos viver do jeito que queremos, pois já não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Então, assim, para os que difundem essa heresia sem tamanho, resta-nos ler o Antigo Testamento apenas como metáforas, tipos e símbolos sobre a vinda do Messias. Então, o Novo Testamento para eles acaba com a lei do Antigo Testamento, porque tudo é graça, segundo a hipergraça. Então, estas ideias da super, mega, ultra graça parecem verdadeiras, mas são mortais em sua fundamentação. E a proposta potencialmente tão fatais quanto um rótulo de vitamina em um frasco de veneno fulminante. E obviamente os seus líderes, que integram esse movimento, não admitem pertencer a ele. Por quê? Afinal se trata de um movimento não organizado, mas sua existência e influência tem acrescido através de uma nova consciência cristã, secularizada, que enfatiza o sucesso pessoal e eclesiástico. Então, alguns sinais para nós identificarmos que descreve igrejas e cristãos que vivem sobre a nova interpretação da hipergraça. Como têm sido as pregações e mensagens desse tipo de púlpito, desse tipo de igreja? Se você estiver numa igreja como esta, você irá notar bate pronto que a palavra, por exemplo, pecado, normalmente não é mencionada. Por quê? Recriminam-se aqueles que fazem uso desse termo e classificam os mesmos até de legalistas e fariseus por falar em pecado. Então, o pastor nunca toma uma posição firme também sobre santidade. Porque na tentativa de atrair pessoas, tudo é feito para tornar o ambiente, o culto agradável ao homem, em especial no sermão. Então, os ministros não tomam posição pública, nem ensinam seus membros sobre questões que estão na ordem do dia, como, por exemplo, aborto, homossexualidade,
legalização das drogas ou qualquer coisa que possa confrontar o público presente. Então, é ignorado qualquer tentativa de se estabelecerem como pregadores da palavra como ela é, sem rodeios. Então, para eles, o Antigo Testamento é totalmente ignorado. Nessas igrejas, o Antigo Testamento é tratado como um registro que não tem valor real com o nosso estilo de vida moderno. Os líderes são autorizados a ensinar e pregar, mesmo vivendo abertamente em pecado, não há problema algum. Porque se não há mais condenação, pecados como imoralidade sexual, ganância, mentira, embriaguez são tolerados. Não se fala nisso. Seja para membros comuns ou pessoas em posição de liderança, isso não é importante, pois não retira, segundo eles, o amor ao próximo e respeito pelas escolhas. Suas mensagens muitas vezes se voltam contra a igreja institucional. Os pastores que adotaram a hipergraça constantemente se voltam contra as igrejas que são, na ideia deles, conservadoras, pois acreditam que sua mensagem não é mais relevante para a cultura de hoje. Isso se tornou obsoleto, é passado. O que mais? Além disso, eles dizem que esses fundamentalistas apenas colaboram para que as pessoas em geral tenham uma má impressão dos evangélicos. Seus pastores pregam contra contribuições. A hipergraça não estimula as pessoas a lerem a Bíblia e chegarem às suas próprias conclusões, mas se preocupa em dizer no que elas não podem acreditar. Embora eles falem sobre ofertas e anunciem as necessidades financeiras da igreja, seus pastores defendem que o dízimo é mais uma lei que foi abolida por Cristo. Portanto, um membro pode decidir se deseja ou não se envolver financeiramente. Essa é a pregação deles. Seus pastores pregam apenas mensagens motivacionais. Sabe aquela mensagem delícia? São eles. Até a vozinha é... Você é lindo. E eu já disse aqui, porque alguém um dia me perguntou: pastor, o senhor só tem mensagem dura? Eu falei: não. Deixa eu te confessar algo. Quando eu sento para preparar o sermão, muitas vezes eu já falei assim: hoje vai ser delícia. Sabe aquela mensagem que a gente sai daqui nas nuvens? Eu falo: hoje eu vou começar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí eu começo a escrever, dou uma pincelada lá por Paulo e digo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Essa mensagem vai ser linda. Quando eu estou pelo meio da mensagem, eu estou envolvido com dragão, com os cavaleiros do Apocalipse, com espada. Estou lá nos profetas menores.
esses pastores pregam apenas mensagens motivacionais positivas. Nada do que é negativo pode ser dito. Dos púlpitos dessas igrejas ecoam apenas mensagens que colocam você num estágio onde Deus nunca te colocou. Mensagens altruístas sobre saúde, riqueza, prosperidade, amor de Deus, graça, hipergraça, o perdão de Deus e como se obter sucesso na vida. Não há preocupação nem interesse de se anunciar todo o conselho de Deus, nem de estimular trabalhos evangelísticos ou missionários que exijam arrependimento e mudança de vida. Na hipergraça, nem diabo existe. Não tem capeta. Até o capeta eles baniram. Não é um mundo lindo sem capeta? Mas o homem é tão miserável em sua essência, que a Bíblia vai dizer que nos últimos dias, mesmo o diabo estando preso, os homens continuarão com a sua maldade. Uai, mas não era o diabo? Era. Mas ele está preso. Eu o prendi 1000 anos. Qual a desculpa agora? A desculpa é que nós somos seres miseravelmente pecadores. Os membros dessa igreja, da hipergraça, não precisam temer a Deus. Os participantes de uma igreja da hipergraça serão convencidos que por causa da forte ênfase na graça, tudo é permitido. Ou seja, nenhuma mudança real se espera deles, apenas que frequentem os cultos e sejam pessoas melhores e mais felizes. Qual o maior perigo, de fato, dessa heresia chamada hipergraça? É que surge um novo tipo desse desvio, surge um novo tipo de ateu moderno. Porque hoje o ateu não é mais aquele que não crê, mas aquele que não encontra relevância para Deus na sua rotina. O novo ateísmo não precisa negar a fé, apenas cria substitutos para ela. Mantém o crente na igreja, mas longe do seu Salvador. Nós sabemos que existem vários tipos de ateus. Existem os que não creem em Deus por não encontrarem respostas para os grandes dilemas da humanidade, como violência, miséria e sofrimento. Não conseguem relacionar um Deus de amor com o sofrimento humano. Outro tipo de ateu, ele não crê, melhor dizendo, porque não encontra uma razão lógica e racional que explique os mistérios da fé. Por exemplo, como a criação do mundo, o dilúvio, o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição, céu, inferno e etc. Diante de temas tão complexos que requerem fé num Deus pessoal, criador e redentor, muitos não conseguem crer naquilo que lhes parece racionalmente absurdo. Esses são os dois tipos, pelo menos, principais de ateus. São inofensivos. Na verdade, são pessoas que buscam respostas. Eles são honestos.
e não aceita qualquer argumento barato como justificativa para suas grandes dúvidas. São sinceros e lutam contra uma incredulidade que os consome, uma falta de fé que nunca encontra resposta para os grandes mistérios da vida de Deus. No entanto, a hipergraça gera um outro tipo de ateu. Esse é dissimulado, que cresce entre nós, que crê em Deus e não apresenta nenhuma dúvida quanto aos mistérios da fé, nem em relação a grandes temas existenciais. Ele vai à igreja, canta, ora, prega, chega até contribuir, é religioso e gosta de conversar sobre os temas da religião. Contudo, a relevância de Cristo, sua morte e ressurreição para a vida e devoção pessoal é praticamente nula. São ateus crédulos, uma total discrepância do termo. Esse é o tipo de novo ateu que esta hipergraça está gerando. E é um novo quadro que começa a ser pintado nas igrejas cristãs. Não se envolvem. Os cristãos modernos, gerados pela hipergraça, creem como os outros creram, mas não se entregam na mesma medida. Partilham das mesmas convicções, recitam o mesmo credo, frequentam as mesmas igrejas, cantam os mesmos hinos, leem a mesma Bíblia, mas o efeito é tragicamente o contrário. É isso que essa graça sem graça tem gerado. Somos ateus modernos. O pior tipo de ateu que a história já produziu. A pessoa de Cristo para eles é apenas mais uma grife religiosa, não uma pessoa que nos chama a segui-lo. Esse ateísmo moderno gerado pela hipergraça se caracteriza pela irrelevância da fé, das convicções, do significado da igreja, da comunhão dos santos. E eu quero terminar fazendo uma refutação a essa heresia desgraçada chamada hipergraça. Como eu já disse, não há nada novo nela. O que eles pregam? Que podemos viver do modo que desejarmos, pois Cristo nos fez livres. Com a lei abolida, o Antigo Testamento só serve para a reflexão de uma antiga aliança e era falha. Agora vivemos tudo pela graça, afinal, tudo pode ser segundo a hipergraça. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A lei não foi abolida, e ela é boa. Lá em Mateus, no capítulo 5, está escrito assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor tio ou traço, até que tudo se cumpra.
E mais, em Hebreus, está escrito: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. O que a hipergraça prega? Eles dizem que o homem é o centro de tudo. Por isso suas mensagens são focadas nas necessidades humanas, são emocionais e totalmente humanistas. O que nos leva a pensar nas ideologias renascentistas, onde se colocava o homem como centro do universo. Esse mesmo antropocentrismo é muito comum nas igrejas que pregam a hipergraça. E junto à teologia coachiana, que casa perfeitamente a ideia de que o homem é capaz por si só, de que as respostas estão na capacidade humana, na força do seu braço. Não é isso que a Bíblia diz. Por mais bonito que seja. Olha o que eles dizem. Vou tentar falar igual eles. Do Evangelho, Jesus é o centro, mas do coração de Jesus, você é o centro. Não é lindo? Demais? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é o centro. Está lá em Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o centro. Que mais eles ensinam? Que o homem tem controle das decisões de Deus. Então, como o homem é o centro dessa ideia herege da hipergraça, ele tem o poder de controlar as decisões de Deus. Tem uma péssima notícia para você: você não controla nada. Você não controla nem a sua mulher. Você não controla nem os seus filhos. Dizem eles. Isso são frases deles, viu? Não são minhas. Ele planeja coisas para a sua vida. E de diversas formas, inclusive pelas suas decisões. Escute bem essa, o final. Inclusive pelas suas decisões, você pode apagar o que ele escreveu a seu respeito. Não é isso que a palavra diz. A Bíblia vai dizer que Deus faz segundo a vontade dele. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos
o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Está em Isaías. Lá em Salmo também está escrito: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Para eles, Deus fica sujeito à criatura como se o homem fosse uma necessidade ou uma fraqueza, ou sua fraqueza, melhor dizendo. Eles dizem, escute bem, quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. E Deus tem fraqueza? Você não é o ponto fraco de Deus, porque Deus não tem fraqueza. Está escrito lá em Deuteronômio: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Que mais eles afirmam? Que o homem é perfeito. Partindo do sacrifício, a hipergraça diz que ainda Cristo nos tornou perfeitos. Logo não é necessário o homem negar a si mesmo, pois mediante Cristo somos feitos iguais a Deus. Eles dizem, não sou eu. Depois vou dizer o nome deles todinho, viu? Que eles fazem isso de público. Agorinha, peraí. O que mais eles dizem? E pregam: você é perfeito. Na pregação deles tem uma frase assim: você é perfeito. Você vai sair daqui hoje sabendo que é sem defeitos. Nessas igrejas não é pregado sobre pecado, como eu disse. Normalmente só é mencionado no contexto do perdão dos pecados em Cristo. Não é isso que a palavra diz. A Bíblia vai nos remeter à grande verdade que a gente não gosta, que nós somos pecadores. Pecadores em processo de aperfeiçoamento, mas ainda não somos. E eu penso que está longe de ser. Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios e ele vai dizer assim: se devo orgulhar-me, que seja, melhor dizendo, nas coisas que mostram a minha fraqueza. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A Bíblia vai dizer mais: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Está em Jeremias. Que mais eles pregam? Que Deus é colocado no nível dos homens. Como se não bastasse exaltar o homem depravado nas alturas ao lado de Deus, o Todo-Poderoso, uma vez frágil, agora também pode cometer erros, se assim se colocar na posição do homem. Porque eles pregam e dizem assim: Adão vai comer do fruto. E essas são palavras que eles colocaram na boca de Jesus, que Jesus disse que Adão vai comer do fruto, porque se Jesus estivesse no lugar do Adão, ele teria comido.
Não é isso que a Bíblia diz. Jesus foi e é eternamente perfeito. Em Hebreus está escrito assim, no capítulo 4: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Afirmam eles ainda: eu me sinto tão justo que quando eu olho para Deus, eu não me sinto inferior. É isso mesmo, um absurdo, né? Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer em Filipenses que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente à morte, e morte de cruz. Preste atenção no que eu vou falar como conclusão. Essa igreja não acredita nesse tipo de graça. A igreja de Jesus nesse lugar não acredita em nada disso. Se você está aqui e você, mesmo que inconscientemente, está abraçando esse estilo de vida, não é o que nós acreditamos e pregamos, e isso está muito longe de ser o que a Escritura revela. No que acreditamos? Que o homem não é igual a Deus. Deus é soberano. No que acreditamos? Que mesmo você, após a sua conversão e batismo e confissão de fé, você pode pecar. E como a gente faz para arrumar o estrago que foi feito pelo pecado? Se arrependendo, pedindo perdão. É o que está na Bíblia. Lá na carta de 1 João, no capítulo 2, vai dizer: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o conselho. Mas, todavia, porém, entretanto, se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No que cremos? Nós não cremos que você ou que qualquer outro ser humano é o centro. Jesus é o centro. Nós não cremos que a graça nos permite viver uma vida de qualquer jeito. Não, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você precisa dar uma resposta à altura numa vida de santidade. Se você está aqui e você canta a cançãozinha, tropeça aqui, oi, cai acolá, está na hora de amadurecer. Se você está aqui e você ainda continua beberrão, adúltero, promíscuo, mentiroso, você precisa se encontrar com a graça. Se você está aqui, mas continua a vida pregressa que você tinha, e Jesus não fez nenhuma mudança na sua vida, está na hora de você arrumar isso.
Se você está aqui e você continua vivendo na promiscuidade, você come todo mundo. Ou dá. Você precisa sair da hipergraça e vir para a graça. A graça que nós cremos aqui não é licenciosidade para pecar. Pecado é um acidente. E quando formos acidentados pelo pecado, nós precisamos ir na lanternagem de Jesus para arrumar a carenagem. Como? Primeiro, reconhecendo que pecamos, arrependendo-se, pedindo perdão e sendo alcançado pela graça. Se você está aqui, se Deus te trouxe para esse ambiente, não espere a mensagem que vai deixar você bem. O meu trabalho é deixar você desconfortável com o pecado. Essa é a minha missão principal, deixar você totalmente sem chão hoje, para que você reconheça o seu pecado. Pastor, quer dizer que eu tenho que confessar? Sim, é nisso que nós cremos. É assim que a Bíblia diz. Você que vive postando na rede social, bebendo cachaça, você não é crente. Você é mentiroso. Você que está aqui e continua sendo um péssimo marido, você precisa se encontrar com a graça. Você que está aqui e não vem no gasofilaço, você precisa se encontrar com a graça. Não é nisso que nós acreditamos. Eu não dei a minha vida por essa hipergraça. A minha vida foi entregue a Jesus, banhado e encharcado pela graça verdadeira de Deus. Jesus começa o seu ministério com a palavra arrependei-vos, que era a continuidade de João Batista. Arrependei-vos. Quem são os pregadores da graça para ficar gravado? Tiago Brunet, David Leonardo, neto do Billy Graham, que ainda bem que Billy Graham está morto, porque seria a maior tragédia para Billy Graham, o pregador que pregou só a graça, só a cruz, e agora o seu neto fazer uma desgraça dessa. Cuidado com quem você anda ouvindo, porque é muito sutil. Vitor Azevedo e David Leonardo, se convertam. Ainda dá tempo. E você, cuide da sua vida. Deus exige sim de você santidade de mim. Não entre nessa. Vai ser ruim demais para você. O preço é muito alto e nós não vamos participar disso. Você pode continuar, você pode viver do jeito que você quiser, mas aqui você sempre vai ouvir a palavra da graça, a cruz e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Pastor, que dia que vai ter a mensagem que vai fazer bem no meu interior? Nunca! Nunca! Não
posso fazer isso. Não vou negociar isso. Não está aberto a negócio. Nós vamos pregar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Amém? Não, né? Muito difícil. É difícil para mim também, porque a mensagem primeira é para mim. Como diz Paulo, eu sou o maior reconhecedor de quem eu sou, e que se não for a graça de Deus, ai de mim. Reveja seus conceitos, reveja a sua maneira de viver, reveja onde você está indo, reveja o que você está frequentando. Quais são os ambientes que você frequenta? Reveja isso. Graça, um bem extraordinário de Deus, que não pode ser transformado em nada além do que ela é. E mais, a graça não pode ser nem aumentada e nem diminuída. Ela é o que ela é, e ela vai se propor ao que Deus estabeleceu que ela fosse. Durma com esse barulho.